Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus herdeiro, a mim me tornou, pelo seu sangue que me lavou. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz inteiramente. Sentir dos céus descendo, tenho na cruz graça inefável, oh meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Jesus, por Ele vives hoje na luz, sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos contar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives hoje na luz. Aleluia, glória a Deus. Amados, sábado à noite, que delícia. Eu sei que domingo a gente tem vindo, muito gostoso também, mas sábado à noite, pelo menos para mim, sempre teve um sabor assim especial, né? A gente sempre teve aqui, mais nos sábados, e louvamos a Deus por nós podermos estar voltando a nos reunir, né? É maravilhoso isso. É graça de Deus sobre a nossa vida, é o amor dele, e nós podemos estar juntos aqui. Eu queria compartilhar um texto bem rápido com vocês. Está aqui no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Amados, eu não quero pedir para ninguém levantar a mão e me falar quem é que já foi testemunha ocular aqui do operar e do mover de Deus. Eu creio que muitos de vocês já tiveram essa experiência, e nós estamos como igreja reunidos justamente por causa disso. Se você já teve há muito tempo e não tem tido, eu te convido a uma experiência sobrenatural com Ele. Nós estamos reunidos como a igreja dele aqui, e nós cremos que a presença do Espírito Santo é viva nas nossas vidas. Ele pode se manifestar como outrora já se manifestou, e nós cremos exatamente no que eles estavam falando aqui. Eles foram testemunha viva do Cristo vivo.
Mais ainda, aqueles que não viram e creram e tiveram as mesmas experiências ou maiores ainda, que somos nós, a igreja dele reunida aqui hoje. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de estar como igreja reunidos. Ele nos ama, amado, Ele nos ama. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Pai, pelo Teu grande amor. Obrigado por Tua manifestação, Espírito Santo, em nossas vidas. Obrigado pelo que o Senhor já fez, tantas visitas que o Senhor já fez no íntimo e no pessoal em nossas vidas, no nosso quarto, na nossa casa, no trabalho através da vida de um amigo, de um irmão, de um pastor. Pai, obrigado pelas visitas que o Senhor já fez conosco, pela Tua manifestação tão clara e viva, Senhor. Ó Deus, continua nos visitando. Pai, se há alguém aqui ainda que não recebeu uma visita pessoal Tua, Deus, escuta esse meu irmão, toca mesmo, abre os olhos, que ele possa, Pai, tocar as Tuas vestes, ó Pai, tocar a Tua face, sentir-Te mesmo, ó Pai, no mais íntimo, algo que só o Senhor poderia revelar aos nossos corações. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Continua derramando, Pai. Recebe esse culto de adoração, de louvor ao Teu nome, amado Jesus. Nós Te amamos. Amém, Senhor. Amém. Salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Te louvarei. Em todo tempo Te adorarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu
te louvarei, meu bom Jesus. Essa canção, os homens começam e as mulheres respondem. Vamos adorá-lo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço, para sempre para sempre te amarei. te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Agora todos juntos. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, Ele é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou. Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará. Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Esse é um momento tão lindo e especial de oração. Sabe que se fosse colocado para mim o seguinte: você vai poder fazer só uma coisa no reino de Deus, e você vai escolher uma única coisa, eu vou dizer que eu escolheria oração. Fala, se tivesse que escolher entre pregar e orar, eu ia ficar, pastor, com orar. Eu acho que a oração faz mais efeito do que qualquer outra coisa. Eu gosto de pregar e quero pregar até o último dia da minha vida, mas eu quero orar. Eu quero viver orando. E eu vou dizer para vocês, a última coisa que eu farei na terra é orar. E eu vou viver orando e vou morrer orando. Sabe por que a Bíblia diz? Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Vamos botar esse texto aí, diga comigo: muito pode. Tem aqui ou não? Não, é o texto, Tiago 5:16. É isso? Vamos ver se ela acha aí. Eu gosto muito dessa expressão, muito pode. Nós vamos orar baseado nessa palavra. Eu quero com isso convidar todos vocês. Hoje nós estamos começando aqui, que dia lindo, né? A gente começar, né? Presencial, num sábado. E eu também gosto, viu? Hoje não sou eu que vou pregar, mas eu quis vir, porque eu tenho que vir aqui. Eu não posso ficar longe de vocês, é bom demais. É abençoado, sabe?
estar aqui junto e orar junto. Como eu gosto da igreja, sabe? A igreja é linda. Então é um privilégio estar aqui. E eu quero convidar vocês, às quartas-feiras, nós estamos tendo uma reunião aqui linda, chama-se Oficina de Oração, né? Esse dia alguém lá em São Paulo perguntou: você montou uma oficina? Saiu do ministério e colocou uma oficina? Eu disse: eu tenho uma oficina, mas é uma oficina para desparafusar pessoas, né? E apertar certas coisas na alma. É interessante, né? O pessoal pensou que eu tinha montado uma oficina, né? Foram até verificar no ministério da junta comercial para ver se era verdade mesmo, entendeu? É oficina de oração, né? É porque quando a gente faz uma coisa, sai, né, pelo mundo inteiro, né? Então, se vocês falar que agora o pastor tem uma oficina, tem mesmo, é aqui na Betânia. Chama-se Oficina de Oração. Que horas são? Às 17 horas até 1 hora só de oração. Tem sido muito especial. Queria convidar você. Não é só para as mulheres, os homens também podem vir, estão vindo. É um momento de cura, um momento de milagres, porque nós cremos o seguinte: quando a igreja se reúne em nome de Jesus, tudo pode acontecer. Então vamos aproveitar e fazer isso. Eu quero orar com você. Você vai, mesmo assentado, onde você está, feche os seus olhos em oração. Abra o seu coração. Nós queremos orar com as pessoas que estão também nos assistindo pela internet. É um novo momento. Há uma igreja presencial e há uma igreja também pela internet. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é um novo modelo de igreja pós-pandemia. Nós vamos ter... Eu creio que eu estou com a proposta também que nós tenhamos membros da igreja aqui e membros da igreja ali. E pastor, a minha ideia é o seguinte: podemos ter membros dessa igreja em qualquer lugar do mundo. Vamos começar a pegar o pessoal da Inglaterra, de outros países, e está conosco. Agora não é mais geográfico, é temporal, correto? Então feche os seus olhos agora e você vai receber esta oração. A Bíblia diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos pedindo agora que o Senhor toque vidas onde estiverem. Pai, nós temos aqui também vasos de pedidos de oração e gratidão. Nós oramos por estes vasos, que as pessoas possam colocar aqui seus pedidos, colocar aqui suas gratidões, em nome de Jesus. Pai, há uma presença gloriosa neste lugar, e agora eu quero que essa presença ultrapasse as paredes e vá via internet, toque vidas onde elas estiverem, toque lares, toque pessoas enfermas, toque com o poder da cruz, toque com o poder do Calvário, toque com o poder do nome de Jesus, toque dando saúde. Pai, eu quero orar pelos filhos, pelos lares, por maridos e esposas. Senhor, nossos filhos precisam ser abençoados pelo Senhor. Pais e mães que receberam seus filhos, querem seus filhos sendo um sorriso teu em toda a eternidade. Por isso estamos dizendo: salva todos os filhos, gera os filhos no reino de Deus. Homens e mulheres, pais e mães crentes em Jesus, querem seus filhos no reino, e querem seus filhos ecoando na eternidade o sorriso do coração de Deus. Salva, Senhor, os lares. Estende a tua mão salvadora. Dá a esta igreja um encanto pelas missões locais, estaduais, no país e no mundo. Dá a esta igreja um braço na ação social, que seja uma inspiração, uma clarinada do reino nesta cidade. Provoca, Senhor, o nosso coração com o teu coração. Dá-nos a habilidade de ouvir as batidas do teu coração, Senhor. Ó Senhor, o Senhor ama o mundo sem Deus. Nós precisamos de salvação de povos. Há muitos que o Senhor quer acrescentar dia a dia, os que hão de ser salvos.
Dá a esta igreja, Senhor, a qualidade de ser igreja, em todas as dimensões, para que o Senhor acrescente a ela, dia a dia, os teus eleitos. Pai, nós oramos em nome de Jesus, pela área econômica do teu povo. Desbloqueie o que está preso, abre portas, traga sucesso em todas as áreas da vida, que esse seja um mês de vitória. Nós te agradecemos porque começamos o culto presencial aos sábados, neste lugar. Hoje é uma noite histórica, é o primeiro culto aqui neste lugar, aos sábados. Profetizamos que este será um tempo de vitória, um lugar de vitória, um lugar de bênção, um lugar de salvação, um lugar de cura, um lugar de milagres, um lugar onde o Senhor Jesus é glorificado plenamente, um lugar cristocêntrico. Edifica a tua igreja, Senhor, ela é tua. Edifica uma liderança forte nesta igreja, Senhor. Dá-nos um conselho de presbíteros e presbíteras cheios de paixão por Cristo e paixão pela missão da igreja no mundo. Dá, Senhor, homens e mulheres comprometidos contigo, para que tenhamos um conselho que a prioridade máxima seja tempo contigo em te ouvir, e tempo cada vez menor com administrar problemas. Nós queremos a solução do céu sobre a igreja. Por isso vai preparando a igreja para isto. Senhor, e toda obra forjada contra esta igreja seja destruída em nome de Jesus Cristo. Profetizamos um tempo de bênção e de vitória sobre o teu povo, e um tempo de vida no Espírito, e o do viver na natureza de Cristo, na natureza de Deus. E esta é a obra do teu Espírito. Fortalece, Senhor, dá-nos adoração que toque o teu trono, com corações quebrados e quebrantados. Muito pode, Senhor, a tua palavra diz, a súplica. Por isso oramos como povo, como igreja, em nome de Jesus. Diga comigo, nós oramos em nome de Jesus, e nós recebemos em nome de Jesus. Eu esqueci de falar, gente, ó, aqui tem 2 vasos. Tem um vaso aqui que é pedidos. Dá para ler aí ou não? Outro é gratidão. Coloque pedidos aqui. Só que eu vou pedir uma coisa a vocês, que nós estamos falando. Todo mundo que, todas as vezes que você entrar na igreja, olha para cá, já ora. Não depende da nossa oração, é a oração da igreja. Ora, aqui pedidos para salvação de vidas, para cura. Vamos pedir que esses pedidos se transformem em gratidão, certo? É uma coisa simples, mas essas coisas simples é que fazem a grandeza do reino de Deus, tá bom? Então, faça isso, coloque, a qualquer momento. Nós vamos estar orando permanentemente. E meu pedido aos líderes, aos intercessores, aos pastores, é o seguinte: todas as vezes que entrar aqui, ora. Todas as vezes. Se a gente entrar 50 vezes aqui, oramos 50 vezes, né? Todos os dias, né, pastor? Todos os dias, o tempo todo. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolador,
majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de seu nome. Alegre te louvam por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas do seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som do seu nome. Alegre te louvam por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Os irmãos e as irmãs podem se sentar, por favor. Eu queria pedir que o Sadi abrisse todas as portas para nós, fazendo favor. Quero agradecer ao Leandro. Vocês lembram do Leandro? Quem que lembra do Leandro aí? Levanta a mão. Isso. Obrigado, Leandro. Você é uma bênção, sempre foi. Estamos muito felizes de você estar aqui, viu? Muito obrigado. E você mais ainda. Obrigado, obrigado. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos fazendo uma viagem pela carta de Paulo aos Gálatas. E é sempre desafiador quando a gente toma as Escrituras e a gente apresenta as Escrituras como elas estão. E é muito interessante isso, porque aí não é opinião humana, não é o que eu acho, não é o que o Celinhas acha, não é o que os teólogos acham, mas é aquilo que o autor está dizendo. E quando a gente faz isso, a gente se surpreende com a força, com a energia, com a profundidade com que o texto é apresentado. Isso quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus realmente é a palavra de Deus, e nós não precisamos de mais nada além da palavra de Deus. E eu quero que vocês nos ajudem nisso e nos ajudem a nos mantermos firmes nessa questão, porque com certeza isso aqui não é um chavão, não é um slogan que pastor gosta de repetir, frase pronta, é convicção que eu vou lhe dizer. Se você pegar firme nesses estudos, não só aqui,
mas em casa, lendo. Nós demos até uma ideia, a ideia era ler 10 vezes o texto, são só 6 capítulos. Eu ando lendo nesse aplicativo aí da Sociedade Bíblica, me gasta 10 minutos lendo o livro inteiro, é uma coisinha rápida, é muito rápido. E se você não pode estar lavando louça, como eu lavo lá em casa, eu sei que muitos homens aqui estão aprendendo a lavar louça, né? Eu ligo lá e fico ouvindo e tal, e repete, vai e volta, até que isso entre no coração da gente, até que essa palavra vai entrando no nosso coração. E a palavra, veja isso, a diferença entre quando um homem fala na carne para um outro, uma pessoa fala na carne para outra pessoa, exortando na carne é uma coisa, ela fere e machuca. Quando é a palavra de Deus, ela fere e cura. É muito interessante, porque dói. Quando você leva uma pancada, dói e mexe com a gente. Todos nós somos assim, todos nós. Isso acontece comigo e com você. Então nunca leve para o lado pessoal aqui. Você está entendendo? Você sempre tem que ter isso em mente. É a palavra de Deus falando comigo, não é? E outra coisa, você está diante do seu texto aí. Você está com a sua Bíblia aberta. Então preste bem atenção para ver se não é exatamente isso o que a palavra de Deus está nos dizendo. Tá certo? Nós vamos começar os grupos pequenos na Betânia, que são os grupos de acolhimento, e nós estamos optando também pela carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos fazer o estudo indutivo da Bíblia, estudo bíblico indutivo. O que é isso? Você lê o texto, você aprende com o texto e aplica o texto na sua vida. Isso quer dizer o seguinte, que a Betânia está optando pela pregação expositiva nos finais de semana e durante a semana o estudo indutivo. Então quem não aprender a palavra agora, aí tem que se virar, tá bom? Vamos pensar nisso? Muito bem. Carta de Paulo aos Gálatas. Semana passada nós vimos que Paulo abre a sua carta mostrando a sua autoridade apostólica e também defendendo a autoridade do Evangelho por ele pregado. É isso que ele faz nos versículos 1 a 5 do capítulo 1. Depois, dos versículos 6 a 10, ele trata da presença dos falsos mestres e da inconstância dos Gálatas frente a esses ensinos. Ou seja, ele está tratando muito fortemente isso. Ele está identificando a entrada de ervas daninhas no meio da lavoura de Deus. E ele reage fortemente, ele reage contundentemente contra essa invasão herética, contra essa invasão religiosa que não tem nada a ver com o Evangelho. E hoje nós vamos ver Paulo mostrando a origem do Evangelho por ele pregado. É importante que ele diga qual que é a origem desse Evangelho, onde que nasceu, de onde que ele tirou isso. Todo mundo sabe que Paulo é um homem inteligente, uma capacidade incrível. Alguns estudiosos até dizem que se ele fosse alguém no nosso tempo, na nossa época, ele não teria nem classificação para colocar Paulo. Tal o nível de entendimento, de capacidade desse homem. Não é verdade? Então essa pergunta ela é importante, ela cabe sim. De onde é que veio esse Evangelho? Como é que esse homem prega o que ele prega? De onde é que ele tirou isso? Não é? De onde que ele tirou isso? E é exatamente isso que nós vamos ver, a natureza do Evangelho que ele anuncia e que foi a base da implantação das igrejas da Galácia. Eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe a Bíblia aberta, por favor, aí na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, e depois nós vamos estar lendo isso. Paulo deixou bem claro, que há só um Evangelho, e que esse Evangelho é o critério pelo qual todas as opiniões humanas devem ser testadas. É muito forte isso, parece até arrogância, mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: o Evangelho está acima de tudo, e eu creio piamente nisso. Eu creio que o Evangelho está acima de tudo e de todos. O Evangelho está acima da cultura humana. Não importa qual a cultura, por mais adiantada, por mais evoluída que seja essa cultura, o Evangelho sempre estará acima. Ele relativiza todas as culturas humanas. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho está acima de todos e de todos. E o ponto agora, portanto, qual que é a origem desse Evangelho, para que seja então paradigma e norma para que outras mensagens e opiniões sejam avaliadas e julgadas por ele. Qual que é então a natureza, a origem? Fale-nos da origem. De onde que veio isso? Como que alguma coisa pode ser mais importante do que o conhecimento humano? Não é? Para aqueles que são tão antropocêntricos e humanistas.
É impressionante, porque o Evangelho realmente é escândalo mesmo, ele escandaliza mesmo. Ele escandaliza com a sua clareza, com a sua singularidade. Ele escandaliza com a sua graça, aceitando todo mundo. Não todo mundo do ponto de vista, entra qualquer um, não é nesse sentido, mas ele está aberto sempre para todos. Ele não está aberto para tudo, mas está aberto para todos. E todos que se submetem realmente são abençoados. O Evangelho é de fato maravilhoso, ele é majestoso. Quando a gente lê as cartas de Paulo, por exemplo, não é? Você vai ver que é algo tão simples, mas poderoso. É uma coisa impressionante. Ao mesmo tempo que é simples, é poderoso. Ao mesmo tempo que é poderoso, é simples. Uma criança pode entender. A sua profundidade, a consistência são singulares. Você não há paralelo na literatura humana em todos os tempos, em todas as épocas. Isso é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus. O Evangelho é boa nova. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho é aquilo que veio para trazer a novidade de Deus, o novo de Deus para nós. Mas de onde ele tirou essas ideias, então? Essa é a pergunta. E seria talvez produto da sua própria mente, da mente fértil. Ele as inventou. Seria um material muito antigo, de origem anônima. Quem sabe que ele teve acesso. Ou ele plagiou de outros apóstolos em Jerusalém, que aliás era alguma suspeita de algumas pessoas, que os judaizantes tanto defendiam. Eles diziam, não, apóstolos de verdade são aqueles que estão em Jerusalém. Esse aí que se diz apóstolo, não é apóstolo coisa nenhuma. A resposta de Paulo a essas perguntas pode ser encontradas nos versículos 11 e 12 do nosso texto. Capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Gálatas, versículo 11 e 12. Paulo diz, irmãos, eu quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. A fonte não é humana. Ela é sobrenatural. Ela não é humana. Eu não o recebi de pessoa alguma. E aqui ele está falando, não é porque ele é um arrogante, não é porque ele é o dono da verdade, mas ele está fazendo uma afirmação em cima da sua experiência, do que aconteceu com ele. Eu não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado por ninguém. E olha aqui, quem está falando isso aqui é um discípulo de Gamaliel, um dos mais respeitados do seu tempo, da sua época, mas tudo que ele aprendeu de Gamaliel está ligado à Torá, está ligado à lei. Uma escola farisaica, é de lá que ele aprende tudo isso, com Gamaliel. Mas agora, em se tratando de Evangelho, o Gamaliel não é a sua fonte. Ele não é a sua fonte. Eu não recebi de pessoa alguma e nem me foi ele ensinado. Muito pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Por revelação. Por revelação. Todas as vezes que você pegar a sua Bíblia para ler, primeiro, não leia com pressa. Segundo, desligue tudo que tem que ser desligado. E terceiro, peça a revelação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te revele o que esse texto está apresentando para mim e para você. Nós só vamos entender o que está escrito ali através da revelação do Espírito Santo por uma razão muito simples. O texto foi escrito pela inspiração do Espírito Santo. Então nós temos que estar na mesma página, na same page. Nós temos que estar na mesma dimensão da qual aquele texto foi escrito. E aí sim nós vamos entender. Quantas pessoas chegaram para mim e para vocês e disseram, eu leio e não entendo. Pois é, a palavra de Deus, você observa a mensagem nas entrelinhas, ela não aparece, ela é subjetiva, entendeu? Ela é invisível, e é ali que vem a palavra, é ali que vem a mensagem. Mas isso tem que ser os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a principal razão porque o Evangelho de Paulo era o padrão pelo qual os outros evangelhos deviam ser medidos. E eu explico esses outros evangelhos, porque o que esses caras estavam ensinando agora naquelas comunidades, eles chamavam de evangelho. Eles chamavam de evangelho. E com todo respeito, com todo cuidado, eu quero dizer que muitos hoje se dizem pregadores do evangelho. Acho que você já observou isso. Eu acho que você já percebeu isso. Não vejo ninguém falando coisa diferente. O termo é o mesmo. As pessoas usam o mesmo termo. Por isso que hoje tem que explicar que evangelho é esse.
Por isso que hoje precisa de predicativos. Por isso que quando a gente fala de coisas, por exemplo, como amor, tem que dizer, mas que tipo de amor? Aí a gente fala, não, verdadeiro amor. Tem que explicar, tem que explicar. O Evangelho é a mesma coisa, está na boca de todo mundo. Então é isso que Paulo está dizendo. O Evangelho que Paulo prega, não, esse é diferente. Mas por que ele é diferente? Por causa da origem diferente. A origem é diferenciada de tudo. O seu Evangelho, literalmente, não é o segundo, não é segundo o homem, não é invenção humana. Num português muito claro, Paulo está dizendo o seguinte: eu preguei, mas eu não inventei, eu não criei esse negócio. Eu preguei, eu anunciei, eu anuncio, isso é a minha vida, mas não foi coisa da minha cabeça. Eu não tive um sonho de repente, pum, não, do nada, não. Tem uma origem. Mas ele continua dizendo, eu também não recebi de homem algum. Não foi via humana, é de outra natureza. Não é fruto de tradição aprendida em alguma escola, ou de um mestre em alguma comunidade monástica, onde supostamente Paulo tenha ficado. E ele ficou mesmo, retirado, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele deixa claro que não houve necessidade de interferência de mestres humanos. É isso. Pelo contrário, ele veio mediante a revelação de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele é a fonte de sua revelação, ele é a essência da sua revelação. Isso porque o Evangelho é Cristo e Cristo é o Evangelho. Aliás, o Evangelho é uma pessoa. A essência do Evangelho é a mesma essência de Cristo, porque esse Evangelho que Paulo prega, não é um conjunto de dogmas, não é um conjunto de regras, de procedimentos morais e religiosos, como muita gente pensa. Esse Evangelho que Paulo prega é uma pessoa, é uma única pessoa, e é unicamente sobre a pessoa de Jesus Cristo, nada menos do que isso e nada além disso. E se tirar Cristo dessa equação, não é Evangelho. Entenda o que eu vou lhe dizer, por favor, preste atenção. Se nós tirarmos Cristo dessa equação, não é Evangelho. Se quiserem pregar qualquer coisa para você, sem Cristo, sem cruz, sem obra vicária, sem morte, sem ressurreição, não é Evangelho. Não é Evangelho quando pregarem qualquer tipo de doutrina para você que não exige morte, morte do eu, morte da carne. Se não for isso, não é Evangelho. Se tirar Cristo disso, vira uma norma religiosa qualquer, e é por isso que tem gente que diz, alguns estudiosos, que se não fosse essa carta de Paulo, o cristianismo se tornaria uma grande seita judaica, e são vários que concordam com isso. Assim como no versículo 1 ele diz que ele é o apóstolo enviado não da parte de homens e nem de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, como diz o texto, assim também é a mensagem das boas novas do Evangelho que ele prega. Paulo está sendo coerente com o que ele está falando desde o começo. A sua comissão, o seu enviado apostólico, ele é divino. Não foi da cabeça dele, bom, agora eu vou ser apóstolo. Não foi. O seu evangelho apostólico também é de origem divina. Nem sua missão, nem sua mensagem derivam de homem algum. Ambas vieram direto de Deus e de Jesus Cristo. Parece repetitivo, mas isso tem que entrar nas nossas entranhas. O que aprendemos aqui é que ele deixa claro que o seu evangelho, que estava sendo colocado em dúvida por aqueles judaizantes e abandonado pelos gálatas, não era uma invenção, nem dele e nem de outro alguém. Não é uma tradição de gerações antigas, mas sim uma revelação divina, pois Deus é quem o revelara a ele. Por isso Paulo se atrevia a chamar de meu evangelho, segundo ele disse em Romanos 16, 25. Aliás, a sua carta aos Romanos é exatamente isso. Ele escreve essa carta para apresentar o seu evangelho, aquilo que ele entende por evangelho. Paulo prega o evangelho através de toda a carta de ponta a ponta nos 16 capítulos de Romanos. Era seu, não porque ele criou, mas porque lhe fora revelado de maneira especial. Foi para ele que foi revelado. E ele está afirmando que a sua mensagem não é sua, mas de Deus. Que o seu evangelho não é seu, mas é de Deus.
que as suas palavras não são suas, mas são palavras de Deus. E é muito importante que nós entendamos isso. Após ser tão claro, preciso e contundente, Paulo prossegue comprovando historicamente, isto é, com fatos de sua própria autobiografia. Ele está falando agora dele, da vida dele, dos versículos 13 até o 24. As situações ocorridas antes, durante e após a sua conversão foram tais que ele, sem dúvida, recebeu o seu evangelho diretamente de Deus e não de algum ser humano, conforme nós vamos ver agora. Os versículos 13 e 14. O que aconteceu antes de sua conversão? Quem era esse homem antes da sua conversão? Ele mesmo fala, ele mesmo diz, ele fala sobre ele diz: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Não é novidade para ninguém, todo mundo sabe quem eu fui. Como eu perseguia, notem, observem, com violência a igreja de Deus. E você acha, o que ele quer dizer com violência? Violência é aquilo que mais dramático você pode imaginar, de mais duro, de mais difícil. E o que ele diz? Procurando destruí-la. Era isso que eu fazia. Paulo está dando testemunho do que ele era antes, do seu passado. Eu procurava a igreja para destruí-la, esse era o meu propósito. Ninguém tinha uma gana maior do que eu para destruir essa igreja. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Difícil encontrar um cabra como eu. Eu levava a sério ao pé da letra. Eu levava isso ao pé da letra. Então ele está falando como ele era esse judeu praticante, esse xiita, esse radical. Ele era um perseguidor convicto da igreja de Jesus. E guardava com entusiasmo as tradições dos seus pais. E por isso que quando ele ouviu falar de Jesus, então algo cresceu dentro dele. Um ódio mortal dentro dele. Porque ele não aceitava nada disso. Porque tudo que ele aprendera até então ia contra aquilo que agora ele estava ouvindo falar. Então ele era um religioso fanático. Ele perseguia com violência e procurava destruir mesmo a igreja. Por isso em Atos 8, o relato de Lucas nos conta que Saulo, que é Paulo, o Saulo ele devastava. É uma palavra forte essa de Lucas. Lucas é um médico, Lucas é um homem inteligente. Ele escolhe as suas palavras no seu evangelho. Entendeu? Você lê o evangelho de Lucas, você vê os detalhes. É maravilhoso ler Lucas. Agora, em Atos, ele é muito preciso, ele é forte. Olha que palavra. Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa. Você sabe o que é isso? Em casa, ele arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Como que você imagina essa cena? Como se fosse um convite para o jantar? Como você imagina? Eu não consigo. Eu lendo Paulo nas suas epístolas, eu lendo Paulo falando aos Filipenses, eu lendo Paulo em 1 Coríntios 13, eu não consigo conectar as duas pessoas. Talvez seja por isso que ele recebe um novo nome. Talvez a mudança nesse homem foi tão radical, tão profunda, que o Senhor disse: você não vai se chamar mais de Saulo, porque você vai ser agora o meu Paulo. E eu vou mostrar para você o que é sofrer em meu nome. E para que não se misture uma coisa com a outra, você vai ter um novo nome, porque você vai ser um novo homem, vai ser uma nova pessoa. Quando esses cristãos eram condenados à morte, Saulo votava contra eles. Atos 26:10, Lucas diz isso: foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Isso é Paulo falando e Lucas escrevendo. Foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, eu, Saulo, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Esse é o cara dominado pela sua própria natureza e dominado pela sua religiosidade. A religiosidade e a natureza humana deformam o ser humano, arrebentam o ser humano. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Ele foi radical também na guarda das tradições judaicas.
O versículo 14, agora na versão linguagem de hoje, diz o seguinte: fui um dos mais religiosos do meu tempo e eu procurava seguir com todo cuidado as tradições dos meus antepassados. Lucas, no entanto, nos diz em Atos 26:5 que Saulo foi criado de acordo com a seita mais severa. É isso que Lucas denuncia. Olha, esse cara, ele veio da linha mais severa da religião. Era a ala mais radical da religião judaica. Era fariseu e ele vivia como tal. Este Paulo era antes de sua conversão. Ele era um fanático inveterado, completamente dedicado ao judaísmo e à perseguição de Cristo e da sua igreja. E esse é o tipo de homem com essa condição mental e emocional que jamais mudaria de opinião e nem se deixaria influenciar por outras pessoas. E esse é o ponto aqui. Esse não é um Maria vai com as outras. Esse cara, fizeram a cabeça dele. Ele sabia exatamente o que ele queria fazer. Ele tinha essa convicção profunda e nada tirava isso da mente dele. Então como que alguém ia mudar a cabeça dele de uma hora para outra? Ele foi treinado para não se deixar levar por ninguém e nem ser impressionado por ninguém. Só um poderia fazê-lo e foi o que Deus fez. Agora, o que aconteceu na sua conversão? Os versículos 15 e 16 do nosso texto. Vamos ao texto, por favor. Mas Deus me separou desde o ventre materno. E eu amo essa conjunção adversativa. Isso quer dizer que agora ele vai falar numa outra direção. O que ele tem para dizer agora é um contraste com o que ele disse até agora. Ele disse: olha, eu fui esse tipo de pessoa. Porém, todavia, mas agora eu sou outro. Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, eu não consultei pessoa alguma. É impressionante, Cilinha, nós já conversamos sobre isso, como que todos os grandes homens de Deus que fizeram comentários a respeito dessa carta, sabe algo em comum que eu vi em todos eles? Eles disseram: não existe uma carta mais atual para os dias de hoje como essa. Eles sempre falam isso. Lutero falou isso, todos eles falam isso. Eu estava vendo John Stott falando isso também na década de 60, quando ele pregou toda a carta durante 1 ano e alguma coisa. Entendeu? É impressionante, mas ele tem uma razão para isso. É a questão da religiosidade, é a questão do Jesus. Tudo bem, Satanás não tem nenhum problema de você dizer que você é crente em Jesus. Só que ele vai dizer o seguinte: olha, só ele não basta, tem que ter mais alguma coisa. E é aí que acontece. É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e mais uma doutrina. É Jesus e mais um código de ética. É Jesus e mais um comportamento. E mais isso, e mais aquilo. E aí você anula a graça de Cristo. E é isso que Paulo está nos levantando aqui. Veja o contraste entre os dois textos, o que acabamos de ler e o que lemos agora. O perseguidor é agora o que foi separado e chamado. O homem cheio de ódio é transformado agora num mensageiro, numa ferramenta do reino de Deus. Nos versículos 13 e 14 só se vê o homem e a sua natureza pecaminosa em ação, e é o que a gente vê. Isso é tudo o que um religioso consegue produzir. E uma oração que eu e você temos que fazer sempre, porque religiosidade é igual ao colesterol, você não sabe que tem. É igual a pressão alta, você tem e não sabe. Então nós precisamos estar sempre fazendo essa oração: Senhor, livra-me do auto-engano, livra-me do espírito de religiosidade. Porque o religioso não sabe que é religioso. E quando eu falo isso, eu fico muito triste, porque eu penso no meu tempo de tanto domínio da religiosidade, por isso eu fico muito sempre desconfiado comigo mesmo, e não com os outros. Por isso eu não tenho tempo para olhar para a vida do outro, porque eu estou ocupado com a minha. Que tem tanta coisa para pôr no eixo, tanta coisa para passar pelo crivo, que eu não tenho tempo para olhar para fora. Então isso é tudo que o religioso consegue produzir. Sabe o que é? Primeiro, dor. Dor nos outros, acusando, julgando, marginalizando, rejeitando. Religião produz isso. A religião produz perseguição. Eu sou bom, você não é. Eu sei, você não sabe. É isso que a religião produz. Eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. Isso produz fanatismo. E como? Ninguém precisa falar hoje. Olha a radicalidade, olha a polarização político-religiosa no nosso Brasil hoje. Não precisamos nem olhar para o lado de fora. É uma coisa impressionante, o fanatismo religioso.
condenação. Religiosidade traz isso, traz condenação, traz morte. É isso que a religiosidade traz. Mas os versículos 15 e 16 vem a esperança. Começando a falar da ação de Deus na vida de Paulo. E veja que maravilhoso. Mas Deus me separou. Deus me separou. E esse era o cara que sabia tudo sobre a sua religião. Ele era o doutor, o pós-doutorado. Eu nem sei se tinha título, Silinhas, para a época dele, para botar esse homem lá. Ele já sabia de tudo, estava no topo, além do topo. Mas esse homem aí diz assim, olha, acabou. É como se aquilo não valesse mais nada, porque agora eu descobri realmente, não é nada em mim, não é nada sobre mim, não tem nada a ver comigo. Ele me chamou por sua graça. Ele me chamou por sua graça. Ele me chamou por sua graça. E versículo 16, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim. Aprove a Deus. Olha a arrogância aqui colocada de lado. Olha quando o ego sai e Cristo toma o centro da vida de uma pessoa. Olha o que acontece quando a cruz toma o lugar do ego e do eu. Aí o Senhor Deus realmente prevalece. Só Deus pode alterar esse curso e nos livrar dessa prisão. É só Deus mesmo. A religião só produz inclinação e destruição de toda a vida. O fanatismo nada é diante da bondosa graça revelada de Deus em nossa vida. E aqui eu preciso afirmar 3 coisas. E 3 coisas importantes. A primeira é que Paulo, antes de nascer, foi separado para ser apóstolo. Se ele foi consagrado apóstolo antes mesmo do seu nascimento, então é evidente que ele nada tem a ver com isso. É pura obra e graça de Deus em Cristo Jesus na vida desse homem. A segunda coisa, Deus chamou pela sua graça, ou seja, por total amor imerecido. É imerecido. Desculpa a minha ousadia, mas eu preciso dizer isso para você. Você é salvo em Cristo. Você recebeu a salvação, você ganhou a salvação. Então deixa eu falar para você. Você recebeu algo que você não merece. Algo que eu não mereço. Eu sei que isso é forte. Eu sei que isso mexe com você. Eu sei que isso te afronta. Eu sei que isso mexe com o teu ego. Eu sei que você não concorda com isso. Mas essa é a pura verdade. Dos olhos de Deus, ninguém merece. Ninguém merece. A gente acha que merece. A gente acha que nós fomos salvos porque Deus olhou para nós, teve misericórdia, que eu sou bonzinho. Nós não somos bons, nós somos maus, é o que a Bíblia diz. Paulo lutou contra Deus, contra Cristo e contra os homens. Ele não merecia misericórdia e nem a pediria, porque era arrogante demais para fazer isso. Mas a misericórdia fora ao seu encontro, e a graça o chamou, e ele não resistiu a esse chamado. E na minha opinião pobre aqui, de apenas um pastor, eu digo, quanto mais religioso, mais duro, mais difícil, mais longe. Quanto mais religioso, mais duro é o coração. Quanto mais o cara acha que sabe de Deus, está perto de Deus, mais longe ele está. Terceiro lugar, aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, testemunho dele. No caminho de Damasco, nos dias seguintes a esse encontro que foi singular, o que lhe foi revelado foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele teve um encontro, e essa era uma condição sine qua non para se tornar um apóstolo. Tinha que ter um encontro com Jesus. E este encontro que Paulo teve com Jesus foi diferente de todos os outros. Foi extraordinariamente sobrenatural, algo indescritível. Não dá para a gente entender. E aí, quem aqui nasceu em igreja como eu, a gente ouve isso desde os primeiros dias da escola dominical. Aquele encontro que Paulo teve com Jesus. Mas ninguém explica isso porque é inexplicável. Paulo perseguia Cristo porque ele cria que esse era um impostor. É por isso que ele perseguia a igreja de Cristo. Ele era um fariseu, daquele autêntico, daquele realmente radical. E para ele Jesus era um impostor. Era um impostor. E ele disse, eu vou acabar com essa raça. É isso, no peito, na raça. Vai ser comigo o negócio. E ele começou a fazer isso, só que ele não sabia de que ele estava falando. Mas naquele dia, no caminho de Damasco, ele descobriu que Jesus é de fato o Rei dos Judeus, Filho de Deus e Salvador do mundo. E Salvador do mundo. E foi uma coisa tão tremenda, que tudo que o Senhor Deus fez foi apenas escurecer os seus olhos. Foi só isso, para mostrar quão impotente ele era.
quão impotente ele era. Foi conduzido, foi levado. Depois vai lá um homem de Deus chamado Ananias, que aliás depois a gente não ouve mais nada sobre esse homem, a gente não escuta mais nada sobre ele, não tem depoimentos, a gente não sabe com quem ele casou, de onde é que ele veio, qual igreja que frequentava, como que ele se converteu, a gente não sabe nada sobre ele. Foi um irmão desse que a gente sabe o nome porque está lá, mas o restante cai tudo no anonimato. Foi um desses seres normais, como eu e você, que Deus usou para ir lá e orar por Paulo. Isso é maravilhoso. Eles já ouviram falar de Jesus, mas agora ele se encontra pessoalmente com ele, e isso mudou a sua história. Isso mudou a sua história. Eu creio piamente, seguramente, que o melhor lugar para se pregar o Evangelho hoje é no meio de uma igreja chamada evangélica. A igreja evangélica precisa ouvir o Evangelho. E é por isso que nós estamos pregando aqui o Evangelho. Duro, assim, simples, puro, aliás. Simples, direto. Paulo recebeu uma revelação particular, mas com uma missão pública para pregar aos gentios. E ele sabia disso desde sempre. E o que ele deveria pregar aos gentios era o Evangelho revelado por Cristo, pelo próprio Cristo a ele. E ele fora comissionado exclusivamente para pregar o Evangelho aos gentios. O perseguidor fanático agora é portador da mensagem que liberta. A mesma mensagem que antes ele se opunha ferozmente, agora ele é uma ferramenta. A sua escolha antes de nascer, a sua vocação histórica e a revelação de Cristo nele, tudo isso fora obra de Deus, a inquestionável obra de Deus. Portanto, nem a sua missão apostólica, nem a sua mensagem vinham de homens. E é isso que tem que ficar claro para nós aqui. É isso que tem que ficar claro. Eu não sei quantos aqui estão na faculdade, mas alguns já passaram, outros talvez vão enfrentar ainda a faculdade. E o dia que o seu professor de filosofia ou de sociologia questionar isso, o que a Bíblia fala, que papel aceita tudo, aí você vai ter que saber isso lá no seu coração e ter convicção de que os textos bíblicos têm os seus originais, não caiu do nada. Tem os seus originais todos guardados para quem quiser visitar e conhecer. E ali estão os papiros e as famílias, os pergaminhos dos manuscritos, para nos provar que esses escritos são testemunhos fiéis de gente que viveu isso e escreveu e chegou até nós para a glória de Deus. E o mais maravilhoso disso, há mais cópias do Novo Testamento e do Antigo Testamento do que muitos filósofos que a gente acredita e crê. Há mais cópias originais, há mais provas, mais réplicas copiadas dos textos sagrados do que muitos desses filósofos que são adorados e idolatrados hoje ao redor do mundo. Isso é só um parênteses. Terceiro e último lugar, o que aconteceu depois da sua conversão? Nos versículos 16 a 24, nos acompanhe por favor. Eu não consultei pessoa alguma. Observe que eu peguei ali a parte B do versículo 16. Eu não consultei pessoa alguma. E aqui está o coração do que ele vai dizer agora, desse último argumento. E aí a gente ora e encerra o nosso encontro. Eu não consultei pessoa alguma. Você crê no sobrenatural? Posso fazer uma pergunta louca? Você crê no sobrenatural? Olha, meu amigo, quem crê em Deus é louco. Que Deus criou o mundo do nada, só pelo poder da palavra. Do nada ele trouxe a existência. Do nada ele trouxe a existência. Aí alguém disse assim um dia: pois é, eu creio que Deus criou o mundo, mas eu não creio que Deus ressuscitou Jesus. Eu falei: olha, se você não crê que Jesus ressuscitou, que foi ressuscitado dentre os mortos, como que você pode crer que Deus criou o mundo pela palavra? Quem crê que Deus criou o mundo pela palavra, todo o universo e tudo que nele há, não tem nenhuma dificuldade de crer que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus no terceiro dia. Tem nenhuma dificuldade. Paulo está dizendo: eu não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. E aqui, de novo, eu vou repetir. Eu não estou defendendo Paulo, mas você precisa lembrar do background do que ele está falando. Ele não está se jactando, ele não está se exibindo. Ele só está dizendo que ele não precisou ir até os apóstolos antes dele, fazendo uma menção clara para os hereges que estavam lá na Galácia. Ele está dizendo para esses caras, dizendo: olha, se você está pensando que eu dependi deles para dizer o que eu digo, você está equivocado.
entendeu? E ele sabia que o grupo de hereges já tinha dito lá na comunidade, ou nas comunidades da Galácia, que Paulo, na verdade, ele queria ser igual aos outros, mas ele nunca seria. Quem é meio quilo nunca será 1 quilo, sabe? Tipo de piadinha boba assim, entendeu? Para menosprezar Paulo, para diminuir Paulo. Então ele tem que falar isso muito claro. Ele tem que crescer o tom, ele tem que aumentar as letras. Ele diz: tampouco subi a Jerusalém para ver o que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato eu parti para a Arábia, imediato, sai de Damasco e vai para a Arábia, e tornei a voltar a Damasco, foi e voltou. Acompanhe isso. Depois de 3 anos, eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Depois de quantos anos, meus irmãos? Quantos? 3 anos. Depois de 3 anos, então eu fui para Jerusalém e eu queria conhecer Pedro pessoalmente. E eu estive com ele durante quantos dias? 2 semanas. Só 2 semanas. 15 dias. Eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Tiago era irmão de Jesus, que eram os 3 mais íntimos do colégio apostólico. Tinha Pedro, Tiago e João. Esse Tiago era irmão de Jesus, que era um dos mais íntimos de Jesus. Muito bem, olha aqui. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que eu não minto, eu não estou de brincadeira, você não está mexendo com moleque, vocês não estão falando com um garoto, vocês não estão falando com um menino, vocês estão falando com um homem de Deus, estão falando de alguém que teve uma revelação do céu especial. Eu sou esse homem. E ao dizer isso, ele não está se jactando, ele está dizendo apenas o que é de verdade. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, uma outra prova evidente. Nem as igrejas da Judéia, ali ao redor de Jerusalém, conheciam Paulo. Não conheceram, não teve tempo, não houve tempo hábil. Ele se converte lá e já se manda, já vai para fora. Apenas ouviam dizer... as igrejas da Judéia apenas ouviam dizer: aquele que antes os perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Eu imagino a alegria que houve naquelas igrejas, pequenas igrejas, quando souberam que o apóstolo Paulo agora está pregando o evangelho, que o Saulo agora é nosso. Já imaginou isso, o impacto? E é por isso que eles glorificavam a Deus por minha causa. É isso que Paulo está falando. A ênfase desse parágrafo está na sua primeira frase: eu não consultei pessoa alguma. Paulo está dizendo que não consultou nenhum ser humano. Ele dá 3 provas testemunhais que não gastou tempo em Jerusalém e que o seu evangelho não foi moldado pelos apóstolos. A primeira, ele foi para a Arábia, versículo 17. Em Atos 9:20, Lucas nos informa que Paulo ficou em Damasco pregando, e o que dá a ideia de que o evangelho já estava bastante claro na mente dele. O cara já se converteu e já saiu pregando o evangelho. Pregando o evangelho, porque o evangelho é simples, né, gente? O evangelho é simples. Mas depois foi para a Arábia, muito provavelmente essa é uma... Eu coloquei aqui a corrente, tem várias correntes. O que foi fazer na Arábia, o que ele foi fazer lá, o que não foi fazer, etc. A minha escolha pessoal é essa. Ele foi para a Arábia, muito provavelmente em busca de quietude e de solidão. E aí ele diz: eu não consultei carne e sangue, mas eu parti para as regiões da Arábia. E ele deve ter ficado lá por cerca de 3 anos. E é isso que diz o registro. E é interessante porque eu vi um paralelo. O comentarista falou o seguinte: 3 anos em solidão, 3 anos em quietude, 3 anos de observação, de viagem para dentro, 3 anos estar ali ouvindo a presença de Deus. É como se Jesus estivesse com ele no deserto durante 3 anos, assim como ele ficou 3 anos e 3 meses com seus discípulos. Eu tenho um amigo que o Silinhas deve lembrar dele, o Salatiel, não sei se você lembra dele. Ele foi o meu tutor. E ele sempre dizia o seguinte: se você não aprendeu todo o evangelho em 3 anos, você está perdido. Jesus levou 3 anos para ensinar o evangelho todo e completo. Eu não vou nem perguntar quantos anos vocês têm de igreja. Quando eu falei isso, a Magali ampliou seus olhos, seus lindos olhos, dizendo: quantos anos você tem de igreja, Magali? Quantos anos eu tenho de igreja? Pois então, para aprender a base do evangelho, o fundamental do evangelho, nós precisamos de 3 anos. Foi o que Jesus gastou para ensinar para os seus discípulos. Paulo fica 3 anos na Arábia, 3 anos, provavelmente para isso, para essa imersão, tempo de meditar sobre as escrituras do Antigo Testamento, que ele tanto ouviu falar, só que agora ele tem uma nova chave hermenêutica
Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ele tem uma nova chave hermenêutica para ler o Antigo Testamento. Eu cansei já de falar isso para vocês. Querem ler a Bíblia toda? Sim, comece pelo Novo Testamento. Entenda o Novo Testamento. Você só vai conseguir entender o Antigo Testamento se você entender o Novo. Se você não entender o Novo, você não vai entender o Antigo. Se você não entender Cristo, você jamais vai entender o Antigo Testamento. Jesus é a chave hermenêutica do Novo Testamento. Ele é a chave hermenêutica. Ele é a lente com que você lê. E é isso que Paulo está fazendo agora. Ele disse, espera aí, eu aprendi essa lei, eu conheço de cor e salteado, de frente para trás e de trás para frente. Mas foi do meu jeito, foi do jeito de Gamaliel, foi do jeito dos rabinos. Agora eu quero lê-lo novamente da perspectiva de Cristo. E eu quero entender isso de novo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Tempo de trazer à luz a pessoa do Messias, agora ressuscitado, que ele mesmo conheceu pessoalmente. É como se ele ficasse 3 anos, eu repito, ao lado de Jesus, aprendendo na solidão do deserto. Segundo lugar, ele foi a Jerusalém mais tarde para uma rápida visita. Os versículos 18 a 20 nos dizem isso. Foi para Jerusalém uma rápida visita. Depois que ele fugiu escondido de Damasco, que está registrado lá em Atos capítulo 9, e ele desceu num cesto pela muralha, porque quase mataram ele, de tanto bater nele. Ele foge de madrugada e vai embora e chega em Jerusalém. E depois de 3 anos, versículos 18 e 19, depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e eu estive com ele 15 dias. Eu não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Bem, a primeira visita de Paulo a Jerusalém foi depois de 3 anos do seu encontro com Jesus em Damasco. Dá para entender isso? A primeira ida dele a Jerusalém foi 3 anos depois de ele ter encontrado Jesus no caminho de Damasco. Durou 2 semanas, 15 dias, e ele viu apenas 2 dos apóstolos. 2. Portanto, não faz sentido que ele tenha recebido o seu evangelho dos apóstolos de Jerusalém. É esse o ponto. Não faz sentido, não deu tempo para aprender deles. Ele já estava dentro dele. Já estava dentro do próprio apóstolo. Em terceiro lugar, ele foi para a Síria e depois para a Cilícia. Versículos 20 a 24. Essa visita, ela também está registrada em Atos. Paulo sofreu ameaças de morte pelos judeus de fala grega. Então os irmãos o levaram para Cesareia e de lá para Tarso, que fica na Cilícia. E a caminho de Tarso ele deve ter passado novamente por Damasco e dali por Antioquia, tudo muito rápido. O que Paulo está mostrando é que ele estava no extremo norte e não em Jerusalém, por isso ele relata isso com cuidado. Ele fala dessas coisas, dessas regiões, para dizer, gente, eu estava no norte, eu não estava em Jerusalém, eu estava no outro lado lá em cima. Como é que vocês estão dizendo que eu estava lá embaixo e aprendendo deles? Não, eu não aprendi com eles. O que eu recebi foi por revelação. Por isso que ele não era conhecido nas igrejas da Judéia, conforme os versículos 22 e 23. Ele mesmo diz, eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia. Eu não era conhecido, eu não tive tempo de conviver com eles. Mas o fato é que eles descobriram, eles souberam que aquele que perseguia, que devastava, que destruía a igreja, teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o rei dos judeus, e eles glorificavam a Deus por minha causa. Ele se tornou o pregador da fé que outrora tentava destruir. E sabendo disso, glorificavam a Deus a meu respeito, disse Paulo. Eles não glorificavam Paulo, mas a Deus em Paulo, reconhecendo que esse era um testemunho inegável da graça redentora de Jesus. Paulo retorna a Jerusalém, sabe quando? Apenas 14 anos depois. 14 anos depois. Foi onde ele teve um contato mais demorado com os outros apóstolos. Concluindo, o fanatismo de sua carreira antes da sua conversão, a iniciativa divina de sua conversão e depois o seu isolamento quase total dos líderes da igreja em Jerusalém, tudo contribuía para provar que a sua mensagem não era humana, mas sim divina. Além disso, essas evidências históricas e circunstanciais não poderiam ser contestadas, como nunca foram. O apóstolo pode confirmar e garantir isso com uma solene afirmação. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus eu testifico que não minto. Versículo 20. Não minto. Eu não minto. O que eu estou falando é sério, é verdade. Rejeitar Paulo, portanto, é rejeitar o próprio Deus, é rejeitar o próprio Cristo, é rejeitar o próprio reino de Deus. E por que eu estou falando isso?
porque nós vamos continuar estudando essa carta. E você vai questionar muitas coisas. E você vai receber essas palavras, vão mexer com você. E você vai rejeitar, e você não vai aceitar. E você vai dizer, é muito radical, é muito isso, é muito aquilo. Mas fique firme, fique firme, fique firme. Porque esse é o Evangelho. Talvez vocês nunca ouviram o Evangelho de maneira tão clara como vocês vão ouvir nas próximas semanas. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos ajude a recebê-la como palavra de Deus para a nossa vida e para o nosso tempo. Perdoa-nos a nossa falta de credulidade na Tua palavra. Perdoa-nos o nosso alto grau de religiosidade. Abre os nossos olhos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Nós já estamos partindo para o final. Eu quero convidar o pastor Silas para fazer a última oração e a impetração da bênção. Mas antes eu quero dizer o seguinte. Primeiro, muito obrigado. Nós estamos muito felizes pela presença de todos vocês aqui, né? A gente estava com um desejo muito grande de se reencontrar. Foi desde o último dia 14 de março que nós nunca mais tivemos o encontro presencial no sábado. Hoje, depois de 8 meses, nós estamos aqui. Segundo, você que nos visita pela primeira vez, você pode preencher essa ficha que está na frente do seu bolsão e entregar para o Sadi. Sadi, por favor, ali está o Sadi, esse moço que está aqui. Silas, Sidney, vem para cá também, vocês dois. Vem vocês dois aqui, por favor. E você entrega para o Sadi, que está com a máscara, como é que a gente fala? Estampada. E o Sidney está com a máscara lisa. O Sadi com os cabelos brancos e o Sidney também. Só que o Sadi tem um pouco mais do que você, mas está tudo bem, né? Aí você preenche essa ficha, entrega para aquele moço simpático, tá bom? Aqui na frente do seu bolsão, você observou que a gente não tira oferta, né? Sim, agora na Betânia a gente não faz levantamento de oferta. As pessoas dão por amor, as pessoas pegam na frente o seu envelope. Se elas quiserem ajudar a obra, ela pega esse preto aqui, ó, preenche, coloca a oferta e entrega para o Sidney. Ele vai estar ali no hall, tá certo? E essa verde, esse envelope verde, é para a manutenção de todo o ministério e de toda a obra. Então, este é para a obra física, tijolos, acabamentos. E este é para manter o ministério. Aí você fala com o presbítero Sidney, ele vai estar ali. Se você quiser fazer de forma online, fique à vontade, está lá, a ferramenta está à sua disposição. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Pastor Silas. Coloque-se em pé. Vocês estão felizes por ter vindo hoje aqui? Vocês viram que nós temos, não sei se olhou para todo lado, tem bastante gente. Sobrou um pouco de espaço ainda, né? Mas é a primeira vez, né? Então, vai ter mais gente. 42, tá ótimo, muito bom. Eu e o pastor tínhamos dito o seguinte: se tiver 15 pessoas já vai ser muito bom, né? Então, olha, veio quase 3 vezes mais do que a gente pensou. Porque é o começo, né? Nós queremos estar começando bem. Estou muito feliz, foi maravilhoso. Gente, é isso que o pastor pregou mesmo. O núcleo dessa palavra é o Evangelho. Deixa eu só dar um testemunho bem rápido. Eu estou há 2 semanas envolvido com bancas de tese de doutorado do seminário Western Seminar Theological de Michigan, nos Estados Unidos, uma parceria que nós temos aqui com a Unifil, com essa universidade. E agora eu estou analisando uns trabalhos de doutorado. Achei tremendo um pastor, até pedi para o pastor participar desse. Eu vou estar na banca, você pode assistir. O pastor fez uma pesquisa em todo o mundo. Gente, uma das teses mais impressionantes que eu vi. Ele foi nas maiores igrejas. E eu estava doido para ver a conclusão dele. O que você concluiu da igreja do mundo inteiro? Primeira conclusão: a única igreja que terá futuro será as igrejas que estiverem pregando profundamente o Evangelho. Se ela não voltar totalmente para o Evangelho,
A igreja que não pregar o evangelho, ela não vai, ela está condenada à morte. Na verdade, eu vou colocar lá, elas se tornarão túmulos de Deus. E vou falar pior, as reuniões dos concílios de uma igreja que não é o evangelho, ela não vai passar de ser ofícios fúnebres eclesiásticos. Essa é a conclusão dessa tese que eu ajudei a orientar. Então nós estamos no caminho certo. Pregue o evangelho, pastor. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Custe o que custar. Pregue o evangelho. Só o evangelho pode fazer a igreja ser o que é. Amém? E é isso, e essa vai ser a marca fundamental desta igreja. Amém? Todo mundo concorda com isso? Vamos pregar este evangelho no poder do Espírito Santo. Pai, despede-nos nesta igreja, na igreja no culto desta noite. Continue abençoando o teu povo. Fortifica a tua igreja, fortalece a tua igreja, inspira a igreja, marca a igreja, Senhor, nesse tempo tão maravilhoso, e abençoe o teu povo com plena saúde. Recebam a bênção, em nome de Jesus Cristo eu oro, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, e com todo o povo de Deus hoje para todo sempre. Quem recebe diz amém. Deus os abençoe. Até a próxima semana. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só de então. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.